o nosso ambiente. Bom, eu acabei de chegar e acho que vocês devem saber desde o último Pepe Café. Eu fiz uma tour na Itália longa, conectada com a publicação do meu último livro na Itália, e uma tour muito importante, nesse momento especialmente, porque é uma tour do Otanistão na Itália. Então eu tive em contato íntimo com, digamos, parcelas e feixes do Otanistão, perto de bases da OTAN, do lado de bases importantes, várias delas subterrâneas, no Friuli especialmente. Eu passei muito perto da base de Aviano, e agora eu estou a mais ou menos 1 hora e meia de carro da base de Sigonella, que é uma base aérea super, talvez a base aérea mais importante da OTAN, fora Ramstein, na Alemanha. Por que tudo isso é relevante para o que está acontecendo e também para essa nossa conversa, que vai ser uma das últimas conversas desse ano, 2025, o ano da mudança de paradigma, como vocês sabem, o primeiro ano desse novo paradigma que é a desordem internacional baseada em regra nenhuma e com o império totalmente fora de controle, atacando ou planejando atacar ou a ponto de atacar nós cruciais no sul global. O número um, evidentemente, é a Venezuela. Havia muita especulação da noite anterior para cá, antes da gravação dessa nossa conversa, de que Trump iria anunciar um ataque à Venezuela ou que ele ia declarar guerra à Venezuela. Não, isso foi um spin mais ou menos muito fora de controle. Não é isso. O jogo americano é muito mais complexo e é um jogo de intimidação, basicamente. Todo mundo sabe que é um jogo de apropriação das reservas naturais e das enormes reservas não exploradas de petróleo venezuelano. Então o jogo é muito mais complicado. O jogo é um jogo de intimidação, de você estacionar uma armada em, em tese e tecnicamente a armada mais poderosa do Império estacionada na América do Sul nas últimas décadas ou até no último século, para intimidar o governo venezuelano. Ninguém sabe o desenvolvimento posterior do cenário. Há vários cenários plausíveis que são discutidos no planeta inteiro de como os Estados Unidos podem perpetrar não uma invasão, mas um câmbio de regime, um esboço de revolução colorida, um ataque relâmpago à la Navy SEALs para imobilizar as principais cadeias de comando venezuelanas, um choque nó como no Iraque em 2003, dessa vez transposto para Caracas, etc. Então, todos os cenários estão na mesa. Mas o objetivo principal das elites americanas por trás de Trump, especialmente, não só necessariamente do presidente americano, que é um mensageiro dessas elites, que deram a luz verde, como aqui atrás no estúdio, na Sicília, para Trump ser eleito. A estratégia, vocês já viram nas últimas 2 semanas, a estratégia master elaborada na nova doutrina de segurança estratégica americana, que a gente pode chamar, resumindo, como doutrina Trump, onde as duas prioridades principais são o hemisfério ocidental, ou seja, a América Latina inteira, e o que os americanos chamam de Indo-Pacífico, que não existe. Na verdade, é Ásia-Pacífico, e na verdade é mais um refinamento de uma doutrina de contenção da China, essencialmente, disfarçada em diversos pontos de como essa doutrina foi elaborada nesse documento de 33 páginas, extremamente ambíguo, e um dos principais, se não o redator total da doutrina de segurança nacional estratégica americana é Elbridge Colby. Elbridge Colby é descendente direto de William Colby, que foi um dos chefes da CIA. Muito, muito importante. Sinófobo absoluto. Ou seja, para Colby, pode-se dizer que ele é o número 2 do Departamento de Estado, tecnicamente. Ou seja, ele estaria ligeiramente abaixo de Marco Rubio, El Gusano, Marco Rubio, secretário de Estado americano. Mas como conceitualizador, Colby é muito mais eficiente do que Rubio. Rubio não conceitualiza nada. A única coisa que interessa a Rubio é poder. Rubio é um político neocon apoiado pelos neocons, que só quer poder e cada vez maior poder, e sua obsessão é basicamente câmbio de regime em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Só isso. A única coisa que ele entende de política externa é isso. Colby é muito mais perigoso, porque ele conceitualiza, ele sabe conceitualizar, ele vê o grande jogo em termos de a grande potência capaz de desestabilizar o império é a China.
não tem um juízo formado sobre a Rússia, mas entende que a Rússia, como uma grande potência nuclear e uma grande potência hipersônica, não é uma ameaça direta aos Estados Unidos. A ameaça econômica, geoeconômica, financeira e de influência no sul global, na maioria global, é da China. E essa nova doutrina, basicamente, muito mal disfarçada nos principais pontos, por exemplo, delegando o oeste da Ásia para os acordos de Abraham e para operações de, entre aspas, contra-terrorismo de uma aliança Israel-petromonarquias do Golfo, porque não é mais uma área fundamental para a expansão do império, é uma área de consolidação do império e uma área, basicamente, onde o que interessa é resolver, entre aspas, o problema, entre aspas, palestino, do ponto de vista dos grandes doadores sionistas americanos, que clamam por uma Palestina emasculada, basicamente reduzida a nada, sem soberania e basicamente a maior parte possível dos seus habitantes expulsos de terras palestinas. Essa é a agenda dessas elites sionistas multibilionárias que financiam não só o Partido Republicano e não só financiaram a campanha de Trump, como financiam fundamentalmente os democratas. Isso é uma questão bipartidária nos Estados Unidos. E as prioridades absolutas passam a ser a contenção da China, disfarçada em todo esse tralalá sem sentido indo-pacífico, e o hemisfério ocidental, entre aspas, que é a leitura americana da América Latina. E os europeus, evidentemente, a Europa como um todo, reduzida ao estado lamentável de ratinhos na verdade, ratinhos escapando pelo esgoto em termos de vassalos absolutos, que é um dos grandes temas em centros de análise independentes no Afeganistão. Por exemplo, nas 3 semanas que eu estou na Itália, desde o final do mês passado, em todas as conversas que eu tive com italianos muito bem informados, em diversas regiões, em boa parte das regiões italianas, nós tivemos conferências, como a gente já conversou, no Friuli, perto da Eslovênia e da Áustria, onde está infestado de bases da OTAN, em Trieste, território livre de Trieste, muito importante, e com uma preocupação enorme dos triestinos, muito bem educados e formados com a militarização do porto de Trieste pela OTAN. Em Bolonha, tradicionalmente a grande capital na Emília do pensamento progressista italiano, que hoje se foi reconvertida em um centro woke. A Universidade de Bolonha hoje, que era a grande universidade rossa comunista do passado, hoje é uma universidade fundamentalmente woke. Em Ivrea, no Piemonte, sede histórica da Olivetti, onde a gente teve uma experiência extraordinária. No dia seguinte à nossa conferência, nos deram uma visita guiada de 8 horas por todo o complexo Olivetti, que é o maior experimento de humanismo industrial do século XX, uma história absolutamente extraordinária, e que eu pretendo fazer uma coluna detalhada, provavelmente em janeiro, contando a história da Olivetti desde o começo e como depois ela foi esquartejada pelos próprios italianos, por Carlo De Benedetti, o reizinho da TIM. Em Firenze, na minha adorada Firenze, onde eu estudei História da Arte há milênios atrás, onde a gente teve uma conferência extraordinária com muitos scholars fiorentinos, a gente discutiu muito OTAN. Depois em Perugia não, na verdade foi em Spoleto, pertinho de Perugia, onde tem um festival de arte famosíssimo todos os anos, onde num centro de estudos a gente discutiu muito Itália e OTAN. E culminando nesse último fim de semana, sábado, em Roma, a gente teve uma conferência especial, incluindo o excepcional Alberto Bradanini, ex-embaixador italiano no Irã e na China. A gente conversou muito sobre China. Alberto fez uma pequena exposição que ele fez de 10 minutos de como funciona o sistema chinês, absolutamente brilhante. Eles gravaram, eu espero que isso esteja na versão final do vídeo que eles fizeram sobre a nossa conferência. Uma antropóloga excelente, Valentina Ferrari, que eu gostei muito do trabalho dela. Ela tem uns textos sensacionais sobre a Odisseia, inclusive uma interpretação antropológica das musas na Odisseia de Homero. Eu tive encontros em Nápoles excelentes também, ontem, inclusive. Ontem eu encontrei com uma pequena parte do suprassumo intelectual de Nápoles, a gente discutindo mais uma vez Itália, OTAN, e como fazer para a Itália ressurgir intelectualmente como um polo de Estado-civilização contra essa Europa otanesca, bruxelense,
desses pigmeus intelectuais e desses personagens absolutamente repulsivos e todos eles guerreiros. Não entendem nada de guerra e querem guerras eternas. Então, agora, estando aqui na Sicília, é um fecho desse, digamos, se a gente for chamar isso como uma tour do Otanistão, o fecho ideal é realmente estar agora na Sicília. E, claro, eu não vou me dar um passe para eu visitar Sigonella por dentro. Eu vou passar por Sigonella mais uma vez. Inclusive, você só passar por Sigonella e olhar a geografia e sentir onde você está já é suficiente para colocar ainda mais no contexto essa situação da Itália como uma colônia da OTAN, que é algo que eu já comentei com vocês no passado. Generais americanos do Pentágono, quando quando se pergunta a eles como eles definem a Sicília, eles definem diretamente como AMGOT, American Government Occupied Territory, território ocupado pelo governo americano. Essa é a definição do Pentágono para a Sicília. E a Sicília é absolutamente fundamental. A Sicília está no meio do Mare Nostrum do Império Romano, é fundamental para a OTAN, para o domínio do Mediterrâneo, evidentemente, e ainda mais a Sicília acoplada com essa militarização de Trieste, mais à direita, digamos, do Mare Nostrum, porque o objetivo da OTAN é fazer deste intermarium, ou desse trimarium, Mediterrâneo, Báltico e Mar Negro, um trimarium dominado pela OTAN, três lagos otanianos. E isso, o protesto ainda não organizado desde a base, que é algo que a gente estava discutindo ontem em Nápoles, em detalhes, com os meus interlocutores napolitanos, que a Itália precisa de um movimento progressista organizado pelas bases e começando regionalmente. Ele pode começar nas capitais regionais, ele pode começar, por exemplo, em Nápoles, em Firenze, em Bolonha, em Trieste, e depois eles se unirem regionalmente de uma maneira nacional, concorrerem às eleições, colocarem os seus políticos no parlamento italiano e começar, evidentemente, a modificar a feição do parlamento italiano, chegando a modificar a feição do governo. E, evidentemente, explicando, especialmente para as novas gerações italianas, o papel extremamente nocivo, longo prazo, tóxico da OTAN e de como a OTAN e de como os globalistas de Bruxelas e do sistema Davos, World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, colonizaram as elites italianas, como os americanos, desde o final da Segunda Guerra, sempre visaram a Itália, que é preciso cortar todo o potencial cultural, político, de ciências políticas, de economia política, de grandes cabeças italianas capazes de pensar como um todo. A nova articulação do século XX, já durante a Guerra Fria, no pós-Guerra Fria, e especialmente agora no século XXI, do ponto de vista americano e do ponto de vista especialmente alemão e do norte da Europa, inclusive franceses, que a Itália teria que ser aplastrada e que teria que ser marginalizada. Porque a capacidade de pensamento crítico da Itália nunca vai se evaporar. É como um afresco espetacular nas grandes igrejas italianas que duram séculos e vão durar milênios. Estarão sempre lá. E esse espírito crítico italiano jamais poderá ser caçado. E isso é muito claro para grandes cabeças italianas pensantes. Isso, muita gente. O professor Luciano Canfora, por exemplo, que é um dos grandes especialistas italianos em Tucídides, não aquele babaca Graham Allison, que escreveu a Armadilha de Tucídides. Ele não soube ler Tucídides e nunca vai saber ler Tucídides. Para isso, ele teria que ter lido o professor Canfora escrevendo em italiano sobre Tucídides. O professor Andrea Zoc, que é um professor de filosofia da Universidade de Milão. Eu tive o prazer de conhecê-lo há um ano e meio atrás. Ele escreveu o prefácio do primeiro dos meus livros italianos que foram publicados aqui nessa trilogia involuntária. E o segundo prefácio, eu tive o prazer de conhecê-lo finalmente a semana passada em Roma, o diplomata Alberto Bradanini, que é um grande professor também, ex-embaixador da China e um dos grandes conhecedores da China na Itália. E já hoje, chegando hoje na Sicília, nas minhas primeiras conversas, a gente estava conversando sobre como a Itália teve que se auto-expelir das novas rotas da seda, porque quando foi aprovada a parceria da Itália com a China nas novas rotas da seda, logo depois o governo da época caiu. Era um governo, se eu me lembro bem, era um governo de coalizão com a Lega e o Cinque Stelle. Depois que caiu esse governo, a Itália terminou se auto-excluindo das novas rotas da seda. Sobreviverão alguns projetos
específicos, evidentemente, de investimento chinês na Itália. E é muito interessante porque em várias indústrias os chineses estão, por exemplo, Firenze hoje, uma grande parte da indústria do couro, pellicce, etc., é controlado pelos chineses em Prato, em torno de Firenze, e daí exportado para o Ocidente inteiro e muita coisa voltando para a Ásia também. Ou seja, os chineses estão nos seus polos já instalados pela Europa inteira e também na Itália. Mas essa colaboração governo a governo para projetos das novas rotas da seda poderia ser muito, muito frutífera para a Itália. Isso deverá ser repensado. E essas grandes cabeças italianas pensando o futuro da Itália, além da União Europeia, além da OTAN, numa perspectiva já quase de Italexit, dos dois, da União Europeia e da OTAN, a médio e a longo prazo. Isso não é algo para os próximos 1, 2, 3 anos, né? As críticas bastante diretas ao governo Meloni, Georgia é uma política extremamente esperta. Ela tomou um banho de loja muito significativo, o cabelo está lindo, tem uma cabeleireira espetacular, as roupas Armani-escas lhe caem muito bem, ela está muito bonita, ela corteja todo mundo nos fóruns internacionais, todo mundo vai atrás da Georgia, etc. Mas a Georgia não manda nada. A política externa italiana é controlada por um indivíduo chamado Inácio La Russa, que é basicamente um atlanticista e um otanista. E não tem os interesses de uma Itália soberana como Estado-civilização à frente. Então, essas 3 semanas foram essenciais para situar o grande Estado-civilização do Ocidente. Não só da Europa, mas do Ocidente como um todo. O Estado, em muitos aspectos, calamitoso da Itália atualmente. O fato de que o pensamento crítico é completamente aplastrado ou marginalizado, o empobrecimento da classe média italiana, mas em todos os níveis, o fato de que metade do país, basicamente, metade do país que ganha renda, que trabalha e que tem renda mensal, mal consegue fechar o fim do mês. Para vocês terem uma ideia, a renda média de uma família média italiana de 4 pessoas, digamos, bruta, não é nem líquida, bruta, antes de impostos, que são altíssimos, fica em torno de 35 a 38 mil euros por ano. É absolutamente impossível para uma família de classe média italiana, morando numa cidade como Torino ou Bolonha, Firenze nem se fala, porque é muito mais cara. Nos subúrbios de Roma, em Nápoles, onde o nível dos salários é ainda mais baixo, ou aqui do lado, em Palermo, essa família não tem como viver com 35 mil euros brutos por ano. É absolutamente impossível. Ou seja, é um empobrecimento da classe média prolongado. E isso é espelhado em outros países europeus. Na Itália, o fenômeno é ainda mais grave, porque a Itália é fundamentalmente um país de classe média. O 0,1% aqui não passa muito de 0,1%, pode chegar eventualmente a 1% de uma população de, digamos, 58 milhões de pessoas, não é muita gente. E, por exemplo, você viajando pela Toscana, por exemplo, eu estava viajando pela Toscana, um dos meus amigos é toscano, conhece a Toscana por dentro. E a gente estava viajando pelo Vale do Chianti, depois até o Vale d'Orcia, em direção de Montalcino, onde a gente foi fazer as homenagens de rigor ao Brunello. E ele me contando que todas aquelas vilas espetaculares do caminho são todas de propriedade anglo ou americana ou anglo-americana. Compraram tudo. E os locais, quem herdou essas vilas, não tem como pagar. Transforma as vilas em Airbnb, essencialmente. É o caso de uma das minhas amigas, que tem uma vila belíssima perto de Arezzo. Ela transformou a vila para sustentar a vila familiar que ela herdou num Airbnb. E quando a gente estava em Montalcino, no nosso almoço, eu estava prestando atenção no que estava acontecendo na mesa ao lado. Muito interessante. Tinha um americano, não muito sofisticado, para falar a verdade. Ele estava comprando uma vila de uma italiana que estava vendendo a vila familiar, porque ela não tinha mais como sustentar a vila familiar. E até o final da conversa, quando a gente já tava indo embora, deu para perceber que o negócio estava praticamente fechado. Chega este, bom, eu vou ser diplomático, este chinfrim americano do meio do nada, do Midwest, sem conhecimento da riqueza cultural, artística, gastronômica do que ele está comprando, mas ele tem a grana. Se for. Esse business especificamente deve ter sido em torno de 3 milhões de euros. Não era uma vila muito grande, pelo que deu para entender. 3 milhões de euros é pocket money para um cara como esse. O que ele vai fazer da vila, ninguém sabe. E os italianos que conseguem manter essas vilas
de sonho, literalmente, na Toscana, alguns deles têm ideias brilhantes. Por exemplo, uma amiga do meu amigo, que herdou uma vila espetacular em Vinci, onde nasceu Leonardo da Vinci, ela teve uma ideia brilhante. Ela transformou, ela cobra extra, além do Airbnb da vila, para cada um dos seus clientes, que são basicamente banqueiros, pessoal de hedge funds, etc. Ela cobra 500 euros por dia extra para eles acordarem de manhã às 4 horas da manhã, irem para o campo, colher todos os vegetais, as verduras, frutas, etc., para preparar não só o breakfast, e preparar o seu almoço e depois o seu jantar. Ótimo. Você pega o 0,1% trabalhando de verdade, né, pondo a mão na massa para fazer a sua comida. E ela vende isso como algo orgânico, woke, a respeito à terra, etc. É brilhante a ideia. Se todos pudessem fazer isso pela Itália inteira, seria uma excelente ideia, porque é muito triste você ver esse processo de rapina prolongada da riqueza da terra italiana e da riqueza arquitetônica no campo na Itália, especialmente por capitalistas do norte da Europa ou desse eixo anglo-americano. Isso foi um pequeno, digamos, um pequeno resumo do que aconteceu nesse mês de dezembro no centro do Otanistão, de um ponto de vista chave do Otanistão, da terceira economia mais importante da Europa, depois da Alemanha e da França. Bom, do jeito que a Alemanha e a França estão, brevemente a Itália vai ser a economia mais, vai ser a economia mais importante. Um fato muito importante também essa semana, que os dementes de Bruxelas, pelo menos no momento, foram obrigados a desistir, pelo menos pelo momento, a roubar os ativos russos, especialmente aqueles detidos pela Euroclear em Bruxelas, depois dos avisos quase desesperados do primeiro-ministro belga, depois dos avisos de vários banqueiros, depois de avisos de banqueiros americanos dizendo que se a Europa quiser finalmente se enterrar geoeconomicamente e enterrar o euro junto com elas, eles vão roubar os ativos russos. E a resposta russa, já dada pelos russos antes, ok, se vocês roubarem a nossa grana, nós vamos confiscar tudo da União Europeia, de empresas da União Europeia que está na Rússia. E dá quase um pau a pau entre o que está sendo roubado na Euroclear e mais uns extras, com todos os ativos de empresas da União Europeia na Rússia. Então isso está em suspenso. Ou seja, eles estão querendo debater agora criar um fundo europeu coletivo, basicamente roubando dinheiro dos contribuintes europeus em todos os países partes da União Europeia para continuar financiando a guerra eterna na Ucrânia. Ou seja, do ponto de vista, não só do ponto de vista de Bruxelas como um todo, do ponto de vista de Bruxelas, OTAN, e do ponto de vista de Bruxelas, União Europeia, a guerra contra a Rússia será e vai continuar a ser eterna. Ou seja, os Estados Unidos já entraram num outro paradigma, e isso refletido na doutrina de segurança nacional. Ao mesmo tempo, os russos não têm nenhuma ilusão quanto o que pode ser pervertido a partir do texto dessa nova doutrina de segurança nacional, o que vai ser realmente cumprido, que também ninguém sabe, e de como os Estados Unidos podem, por vias turvas, subterrâneas, laterais, etc., continuar financiando o ataque de Kiev e dos seus vassalos europeus contra a Federação Russa. Ou seja, o kabuki continua. Isso vai avançar pelo final desse ano, começo de 2026 praticamente inteiro. O paradigma mudou, mas o foco central do paradigma é um caos não administrado, que o império não tem como administrar, então o império está subdividindo o caos em patamares. Alguns dos patamares onde o império acha que pode administrar e ter proveito, como, por exemplo, o que pode acontecer com a Venezuela. Quando você lê basicamente em detalhes a doutrina de segurança nacional, como o pessoal do Misión Verdade em Caracas, incluindo o meu grande amigo Diego Sequeira, como eles mostraram em detalhes, é uma série de queremos. É a doutrina queremos. Queremos isso, queremos aquilo, queremos. Ou seja, é uma doutrina de wishful thinking, de desejo não realizado. É o que eles gostariam que acontecesse, não necessariamente vai acontecer. Por outro lado, os russos continuam com a sua eterna política de paciência taoísta e de resultados no terreno. O que vai acontecer no campo de batalha vai delimitar o momento chave onde a Rússia vai chegar, um telefonema para os americanos e falar: bom, esse é o resultado final
do que está acontecendo na Ucrânia. E agora vocês vão ter que ouvir quem vence uma guerra dita os termos, e agora nós estamos ditando os termos finais, se vocês querem que acabe a guerra. Se vocês não querem que acabe a guerra, a gente vai continuar com a guerra até o extermínio total da Ucrânia, se é isso que vocês quiserem. Bom, ou seja, nada do que está acontecendo hoje geopoliticamente tem uma resolução a curto ou até a médio prazo. A única coisa que é absolutamente certa, como a morte e como pagar impostos, é a implosão definitiva, moral, espiritual, militar, geoeconômica, geopolítica, especialmente moral e espiritual, da ex-grande civilização ocidental. Pelo menos a gente pode ver que o Estado civilização Itália, pelo menos, tem uma luz de esperança para reverter esse processo tóxico, perverso e praticamente inexorável. Um grande abraço para vocês todos dessa maravilhosa Sicília num dia ensolarado. Voltamos a semana que vem, não sei se vai ser o último do ano, talvez o penúltimo Pepe Café do ano, ainda da Itália. Cuidado, porque o Brasil é mira nessa guerra do império contra o sul global e a maioria global. A luta continua. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.